o seguinte, a negociação está praticamente fechada. O que falta agora é só prazo de pagamento. E até conversando com a pessoa agora que está participando das negociações, ele falou: eu nunca vi chegar tão perto do negócio e andar para trás. Quando chega tão perto assim, fecha. O valor, o que mudou na proposta? O Flamengo tinha oferecido deixa eu ver se eu me lembro de cabeça, 38 milhões mais 4 de bônus, daria 42. O West Ham não queria bônus, então o Flamengo mudou para 41 milhões 250 mil euros, 41,250. Esse é o número exato, tá? 41 milhões 250 mil euros. Só que sem bônus, sem nada. Essa grana e acabou. O Paquetá, evidentemente, louco para sair, para vir embora. O West Ham já aceita liberar o jogador agora. As 3 vitórias recentes na Copa da Inglaterra contra o Queen's Park Rangers, contra o Tottenham e Sunderland pela Premier League, embora o time é tão azarado que o Nottingham Forest está ganhando, né, do Brentford, fora de casa por 1-0. Deixa eu ver se ainda está 1-0, está no intervalo. Mas, momentaneamente, ontem, né, ao conseguir mais uma vitória, eles conseguiram reduzir ainda mais a diferença, a desvantagem, né, para o último time fora do rebaixamento, que é o Forest. Mas agora está ganhando, está voltando para 5 pontos. Enfim, mas caso não vença, essa diferença vai cair. Então, eles já aceitam liberar o jogador. Eles concluíram que, de fato, ele não quer jogar, não vai acrescentar tanto, o time está se virando bem sem ele. E aí, o mais importante, eles precisam vender para poder contratar jogador. E o Nuno Espírito Santo, até o técnico português do West Ham, ontem deu entrevistas falando dessa necessidade. A imprensa que cobre o West Ham já fala há algum tempo que o alvo principal seria jogadores para defesa. Esse time tomou gol em todos os jogos da temporada. Todos. É a antítese do Flamengo, né, que mais da metade dos jogos ano passado não tomou gol. Todo jogo toma gol. Ontem, inclusive, estava 3-0, tomaram um gol. Terminou 3-1. E quem viu o jogo viu, né? Cabeçada no meio dos 2 zagueiros, totalmente livre. É um time que tem muitos problemas defensivos. E o Nuno quer contratar jogadores, segundo os setoristas do clube, os repórteres que cobrem o clube já falam já há várias semanas, seria prioritariamente jogador para defesa, para poder dar uma organizada no setor, não necessariamente pelo lugar do Paquetá, mas com esse dinheiro talvez consigam contratar 1, 2 jogadores, dependendo do valor, porque não vou contratar de repente um cara de 40 milhões de libras, gente, vou contratar um de 15, um de 10, um de 18, para recompor o elenco e dar uma encorpada no time na tentativa de escapar da segunda divisão. Então já aceitam liberar o jogador agora, tá? Já aceitam liberar o jogador agora. Isso é muito importante, porque esse era um outro entrave. O que falta? Prazo de pagamento. O Flamengo propõe fazer o pagamento, para quem não sabe, essas contratações nunca são feitas à vista, são pagamentos parcelados, 2, 3 anos pagando. O Flamengo quer pagar em 2026, 27 e 28. Até quando o pessoal fala, nossa, 41 milhões, a gente não vai pagar à vista. O Flamengo vai tirar, se for em 3 anos, então você divide esses 41 milhões aí por 3, 41 milhões 250, né? Aí você vai ter aí quanto? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 41, vou fazer a grosso modo aqui, vai dar... 42 por 3 é 14. Vai dar quase 14 milhões. Né? Vai dar quase 14 milhões por ano. Né? Isso aí daria o equivalente a 1 milhão e pouco de euros por mês. Se fosse a parcela mensal, tipo o Carnê, o cara comprou televisão, um carro, sei lá o quê. É isso. Só que o West Ham quer receber da metade do tempo, que é 18 meses. O Flamengo quer pagar em 3 anos praticamente, 26, 27, 28, e eles querem receber em 18 meses. Ou seja, até o meio do ano que vem. Qual a tendência? Encontrar um ponto intermediário. De repente pagar em 2 anos e pouco, vai ser mais ou menos isso. Então o negócio vai sair, pelo jeito vai sair. Muito difícil voltar atrás, tá? Muito difícil voltar atrás. Isso me foi dito há pouco por uma pessoa que está participando da negociação e que falou, nunca vi no futebol chegar tão perto e andar para trás. Ainda mais com um jogador tão decidido a não permanecer, né? Então o negócio deve sair e o Paquetá deve chegar já para o Flamengo, não no meio do ano. Essa é a tendência agora, não dá para afirmar porque o negócio não está fechado, não está assinado. Quando não está assinado, não existe. Ninguém está aqui antecipando nada, tá, gente? Estamos passando só o retrato exato do momento. Mas a contratação está muito, muito, muito próxima de se concretizar e o Flamengo deverá contar com esse jogador já no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil e talvez até no Carioca, né? Se o Flamengo se classificar para a fase final, até no Carioca ele possa participar. Perfeito, Mauro. Tem alguma atualização sobre a lesão dele, essa situação das dores, do incômodo, se ele está treinando, se não está? Ele estava com dores nas costas e até a informação que me deram já há uns 10 dias foi que ele estava jogando com infiltração e que aí não jogou mais. Mas, sinceramente, acho que essa dor nas costas, quando ele chegar no Rio, ele vai ficar bom. Tá aí, a bancada, se quiser ficar à vontade. Os médicos do Flamengo são muito bons, a equipe médica é ótima, o pessoal lá
fisioterapeutas, vai ficar bom. Sério, vai ficar bom. Perfeito, Mauro. Daqui a pouquinho o Paquetá vai estar pronto aí, né? Como ele está falando, bem fisicamente. Ele tinha jogado no sacrifício, eu me recordo que ele tinha jogado no sacrifício no final do ano passado, mas depois, né, parece que agravou, enfim, e fez essa infiltração, como o Mauro falou, né? Não está conseguindo treinar com o grupo, ficou de fora dessas 2 partidas. O time do West Ham fez o seu papel, que era precisar vencer, pelo menos para ganhar essa sobrevida necessária no campeonato e no Z3. E o torcedor lá, eu já vi algumas reportagens do torcedor falando sobre a perda técnica do Paquetá, outros falando, pô, já vai tarde, tá insatisfeito, não quer ficar por essa grana, tem que ser vendido. E aí, Mauro, eu vou te fazer uma última pergunta, que eu sei que o seu horário aqui é limitado, e amanhã você vai estar com a gente aqui também, né, no programa de segunda-feira. O Paquetá, no Flamengo, ele seria um ganho técnico muito assim, maior do que o torcedor espera, porque há um debate na mídia, né, sobre o quanto o Paquetá agregaria a esse elenco já super forte do Flamengo. Eu acho que isso passa muito por. Assim, tem 2 coisas aí. Um é desconhecimento, as pessoas que não acompanham, né? Tem gente que imagina o Paquetá 2026 o mesmo 2017, 18. É óbvio que não é outro jogador, bem diferente. Então, acho que tem um pouco de desconhecimento, tem um pouco também de torcer contra, tem de tudo nesse meio aí, né? E tem também o torcedor que tem um certo receio, que acho compreensível, que acho que é muito dinheiro, tem dúvidas se o investimento não é arriscado. Acho que isso é até saudável, que exista um torcedor preocupado com essa parte. Mas me parece que assim, o Flamengo não tem necessidade, gente, de fazer várias contratações, né? Então, o que eu já falei já algumas semanas atrás. O Palmeiras investiu 43 milhões de euros em Kelvin, Mikael, Facundo Torres, que já saiu, Sousa e M. Martins. Você quer o Paquetá ou quer esses 5? Para o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem. O Flamengo não precisa desse quinteto. Tem que ter um jogador ou outro. O Flamengo investe, a diferença para o Palmeiras também, já há algum tempo, em caras diferentes. Jorginho, lá atrás Arrascaeta, jogador que faz a diferença. O próprio Alexandro. O lateral que é do nível do Alexandro? Ele é aquele veterano, é a questão física. Tem algum lateral esquerdo próximo do Alexandro no futebol brasileiro? Não tem. Não tem. Você tem um Danilo, que esses caras são veteranos. O Paquetá tem 28. Realmente é uma oportunidade. O cara não quer ficar lá. Eu acho que está muito ligado a tudo que ele viveu lá, né? Talvez uma questão pessoal. O cara não quer ficar, não consegue mais ficar lá, está de saco cheio, quer vir embora. Porque antes dele manifestar o desejo de sair, ele estava bem. Teve agora, na primeira rodada eu estava até vendo aqui no site da Premier League outro dia, após a primeira rodada do ano, nos jogos do dia 2 de janeiro, 1, 2 de janeiro, ele estava entre os jogadores que concorreram como o melhor jogador da rodada. Aí depois ele não jogou mais. Então ele não vive a melhor fase, mas fazendo um ou outro jogo bom. A torcida não queria que ele saísse. Agora o torcedor do West Ham começa a admitir a saída porque percebe que ele não quer ficar e é uma reação normal, né? Qualquer torcedor de um time de futebol, quando vê que o jogador não quer ficar, vai ficar meio zangado. É normal, ainda mais na dificuldade que eles estão, né? E também pelos resultados. O time começou a vencer sem ele. Então o cara começa a pensar, bem, vamos nos virar com quem tem aqui, com quem está afim de continuar conosco. Então é uma questão pessoal, talvez só ele possa falar o porquê dele querer voltar de qualquer maneira, tão rapidamente, mas o fato é que ele quer voltar, o Flamengo está aproveitando a oportunidade, é um jogador do nível bem elevado, ainda mais que o futebol praticado no Brasil, acho que vai agregar muito ao Flamengo, talvez as pessoas não tenham noção, e muito provavelmente ele vai passar por uma readaptação, talvez faça um ou outro jogo aquém, né? E vai ter gente falando que foi dinheiro jogado fora, que não valeu nada e tal, isso vai acontecer também. Se ele não chegar a comer na bola no primeiro jogo, alguém vai dizer que foi besteira, como lá atrás duvidaram do valor da Arrascaeta e essa coisa toda, né? Então, eu acho que é uma contratação importante. Se o Flamengo está fazendo isso, como tem sido comum, com, digamos assim, noção do que está fazendo do ponto de vista financeiro, de que isso aí cabe no orçamento, e me parece que cabe, né? Ok, sem problema. É uma grande contratação, um jogador ainda com condições de jogar, sei lá, 5, 6 anos aí num bom nível ainda. Lembrando, o Jorginho chegou no Flamengo com 33. O Paquetá terá 33 daqui a 5 anos, gente, aproximadamente, né? 5 anos depois do Jorginho. É um jogador com muita lenha para queimar. E detalhe que a gente já reforçou aqui, se não fosse pela decisão única do atleta, possivelmente ele permaneceria no mercado, porque ele tem mercado. Ele teve proposta, mas ele não quer ficar. Então essa é uma decisão muito importante que está partindo do próprio atleta, tá? Então, Mauro, muito obrigada pela sua participação.
Considerações finais, o Mauro está aqui de volta novamente, reforçando para todo mundo, amanhã, segunda-feira, dia 26 de janeiro, às 11 horas. Tamo junto, Mauro. E aí tem um ponto que é importante, inclusive o Tostão já escreveu sobre isso, né? Quando o Flamengo joga contra o PSG, o Tostão foi uma das pessoas que abordou isso. O que falta ao Flamengo ali, principalmente, do meio para frente? Qualidade, né? Qualidade. Você tem jogadores de qualidade para a nossa realidade aqui. Mas no nível mais elevado, de fato falta qualidade. Não são jogadores daquele patamar, com exceção, talvez, do Pedro, do Arrascaeta. Ele fala dos homens de frente. Bons jogadores, mas não tão bons assim. O Paquetá aproxima o Flamengo aí de um nível mais alto, né? É um cara que joga também do meio para frente ali, e que tem um outro patamar de futebol, outro nível de futebol. Mas vai passar por um período inicial, acho que uma readaptação, é normal que ele leve algum tempo, talvez, para se adaptar, se readaptar. E pode ser também que chegue tão à vontade que rapidamente possa ser integrado e dar resultado. E acho que é importante para o Flamengo, até acho que é um tema bom para debater, vir agora. Essa história de que, não, o campeonato se decide no segundo semestre. No ano passado, o Flamengo, nos 2 últimos anos, o Flamengo sofreu na fase de grupos da Libertadores, que acontece antes da Copa do Mundo, no primeiro semestre. Então, se você puder ter um reforço desse porte já, ótimo. Em tese, as chances de você fracassar na fase de grupos diminuem, o time está mais forte. E o brasileiro é pontos corridos. Os 3 pontos agora do jogo contra o São Paulo quarta-feira, se forem conquistados, valerão tanto quanto da última rodada. Então, tem muita coisa em jogo, o Flamengo tem muitas ambições. Ter o jogador desde agora, evidentemente, é muito melhor do que depois. A não ser que fosse uma situação do time, olha, no meio do ano ele vai custar menos, no meio do ano, aí é outra história. Mas não tem nada garantido, né? E ele não quer ficar também, né? E assim, eu acho que o Flamengo, se o Flamengo está fazendo isso dentro do seu orçamento, com consciência de que pode pagar, o Flamengo está fazendo aquilo que se espera de um clube de futebol saudável financeiramente, que é investir para ser forte. O clube de futebol não é banco. Então, se ele tem dinheiro, ele tem que investir em estrutura, em bons jogadores, pagar em dia, fazer tudo direitinho. É o que o Flamengo tem feito. É o que o Flamengo tem feito. E é bem diferente, né? Tratar de uma contratação do Flamengo ou do próprio Palmeiras com de outros clubes por aí que, né, vivem outra situação e mesmo assim contratam. O Flamengo trabalhou para isso, construiu uma situação. Tem que usufruir. O Flamengo está muito próximo de ter Lucas Paquetá de volta. Isso porque o West Ham aceitou a proposta de 41 milhões de euros, cerca de 255 milhões, e, agora, o rubro-negro só discute a forma de pagamento para ter o final feliz na negociação. De momento, o Flamengo quer pagar o valor ofertado em 3 anos. Porém, o West Ham quer encurtar essas parcelas e busca receber esse pagamento em apenas 18 meses. Com isso, os clubes precisam chegar a um denominador comum para resolver esse imbróglio. As conversas entre Flamengo e West Ham estão acontecendo de forma positivas, com discussões em busca de chegar a um acordo nessa questão financeira. Internamente, o rubro-negro acredita que tudo será resolvido até o final desta semana. Entre Flamengo e Lucas Paquetá, as tratativas já estão acertadas. Dessa forma, falta apenas o ok do West Ham na questão do recebimento dos valores para que o cria do Ninho retorne para casa. O jogador, inclusive, será a terceira contratação do Mengão nesta janela de transferências.